Jogos de vida ou morte hoje na Série B, meu irmão. O Santos pode carimbar a sua volta para a primeira divisão já nessa rodada. Vamos explicar o que tem que acontecer para o Santos subir nessa rodada. Vila Nova, Goiás e Guarani fazem a sua última, mas não, vão jogar a sua última cartada nesses jogos de hoje, enquanto Novo Horizontino e Chapecoense vão tentar chegar mais próximos dos seus objetivos. Hoje só tem final pela Série B. Vamos ver os favoritos agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Início da 35ª rodada da Série B, demorou pra voltar nos jogos da Série B, meu irmão, eu tava já em abstinência aqui, o canal deu até uma murchada, hein, rapaziada, mas vamos falar agora, finalmente, vamos falar dos jogos desse final de semana que podem carimbar a volta do Santos à primeira divisão, podem encaminhar ainda mais o acesso do Novo Horizontino ou, né, a permanência da Chapecoense e também última cartada dos times goianos, né, Vila Nova e Goiás, jogam suas últimas oportunidades, e o Guarani também, né, cara? O Guarani tá naquela dificuldade. A gente vai falar de 3 jogos aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Santos e Vila Nova, um jogaço na Vila, Goiás e Guarani e também Chapecoense e Novo Horizontino. Eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo. A gente tá crescendo demais, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo. Então se inscreva se você não tá inscrito. Tá rolando a promoção dos quadrinhos aqui. Já vou explicar no vídeo. Já tá rolando o mata-mata. Hoje vai começar, né? O mata-mata lá no Instagram. Já eu explico melhor, mas cara, tá vindo muita coisa boa aqui no canal. Vou ver se eu abro uma live hoje, tá? Ao final da rodada, vou ver se eu consigo abrir essa live aí. Vai ser a minha primeira live, não vai ser aquelas coisas, mas eu vou tentar abrir. Vamos começar a botar esse canal pra frente, né? Então se inscreve aí pra receber essa live, os vídeos, todas as promoções. Então vamos junto, vamos falar primeiro de Santos e Vila Nova, tá? Santos e Vila Nova, que é o jogo que pode cravar a volta do Santos à primeira divisão do futebol brasileiro. O Santos nesse momento, cara, tá com 62 pontos somados, né? O Santos é o líder da Série B. Tô com a tabela aqui do lado. Vou botar a tabela aí, vamos botar a tabela aí. Não custa nada, né? Vamos botar a tabela aí. Então a situação é a seguinte, o Santos tá ali com 62 pontos, tá? Já feitos, está ali a 8 pontos de distância do Ceará. Tá? Então, o que tem que acontecer para o Santos subir nesta rodada? Não vai subir hoje, mas pode subir ao final da rodada. O Santos precisa vencer o Vila Nova e iria a 65 pontos. Colocaria ali 11 pontos de distância do Ceará, correto? 11 pontos de distância e faltariam apenas 3 rodadas, ou seja, 9 pontos. Então, o Santos precisa vencer o seu jogo e torcer para o Ceará não vencer do Avaí amanhã, né? Então vai ser domingão esse jogo aqui, que é o jogo que pode cravar o acesso do Santos. O Santos precisa vencer hoje e torcer para o Ceará no máximo empatar, porque aí o Ceará ficaria 10 pontos atrás do Santos, o Vila Nova vai no máximo a 55, também ficaria 10 pontos atrás do Santos. Então, dessa forma, o Peixe cravaria o seu acesso nesta rodada, faltando 3 jogos ainda. Então é questão de tempo para o Santos subir, né? O Santos que a gente sabe que não tá jogando o melhor futebol, que a torcida já viu, até porque o Santos tem uma história sensacional, né? Cara, um dos times que já jogou, cara, um futebol assim, acho que dos mais bonitos que o Brasil já viu algumas vezes, né? Não só na época de Pelé, quem viu Neymar e companhia aí, Ganso e tudo mais aí, sabe que o Santos é um time com um histórico absurdo e obviamente que a torcida tá incomodada com o futebol que o Santos tá jogando nessa temporada, que é um futebol mais pragmático, né? Então, mas tá funcionando, cara. O Santos tá aí já com 18 vitórias e 34 jogos, é o líder da Série B, caminhando pro seu acesso, que é o que mais importa, voltar à elite e seguir em frente, né? Então o Santos, para esse jogo de hoje, cara, o Carille, né, tem algumas coisas para pensar ali, né? Porque não tem desfalques em relação ao jogo contra o Ituano. Pode ser que ele mude ali por questões táticas ou técnicas, mas em relação ao jogo contra o Ituano, ele não tem nenhuma lesão nova ou nenhum jogador suspenso em relação à vitória sobre o Ituano. Então o Santos pode repetir, né? O Carille pode repetir a escalação que foi vitoriosa diante do Ituano. Do lado do Vila Nova, cara, o Vila Nova vem de uma derrota que não poderia ter, né? O Vila Nova perdeu pro time do Avaí por 3-0, jogando fora de casa, né?
E o Vila Nova, cara, tem um retrospecto como visitante bastante ruim. Em 17 jogos só venceu 3 e perdeu 11. Cara, o problema aqui não é nem só o fato de ter vencido 3, tá? Se você for botar lá em cima, tem time que tá lá em cima ali, por exemplo, o Mirassol venceu 5. 2 vitórias a mais que o Vila Nova, né? Mas tem 8 derrotas, né? O problema do Vila é que ele perdeu 11, cara. 11 vezes foi derrotado quando jogou fora de casa. E isso é muito ruim. Se você tira essas 11 derrotas e põe mais, sei lá, cara, não vou nem longe, tá? Põe mais 3 empates. Das 11 derrotas você tira ali e põe 3 empates. O time teria mais 3 pontos na tabela, nesse momento estaria com 55, estaria 4 pontos atrás do Mirassol. Nada demais, mas também não estaria tão longe quanto está agora, 7 pontos atrás do Mirassol. Então essa é a última cartada do Vila Nova e pode perder toda e qualquer chance de acesso já nessa rodada se perder para o Santos, né? Vou botar aqui a tabela de novo para você entender a situação do Vila. O Vila, cara, tá ali com 52 pontos, 7 pontos atrás do Mirassol. Se o Vila perder, Mirassol e Sport vencerem, né? Ambos vão a 62, o Vila ficaria 10 pontos atrás, faltando só 9, seria o fim de uma esperança. Então o Vila Nova joga hoje a sua vida, tem que vencer de qualquer forma, terminaria o dia ali 4 pontos atrás de Mirassol e Sport e secaria, obviamente, Sport, que tem um jogo difícil contra o Operário, e o Mirassol, que tem um jogo difícil contra o Curitiba. Então, o Vila Nova é venceu. O empate é ruim, não tem mais o que fazer agora. O Vila tem que vencer o Santos dentro da Vila Belmiro. E o Thiago Carvalho, né, técnico que chegou há pouco tempo aí, né, chegou depois que Luizinho Lopes foi demitido. Mais uma vez, diretoria do Vila demitindo o treinador na reta final para tentar salvar o time. Thiago Carvalho já fez 2 jogos, né, venceu um, perdeu o outro, e vai ter a volta de Júnior, Todinho e Alisson. Os dois estão de volta, mas ele segue sem poder contar com o Eric Davis, né? E o Du Fernandes. Os dois estão aí lesionados, estão no departamento médico, não vão para essa partida importantíssima, que é uma final, cara. Como eu falei, é a final para os dois. O Santos pode carimbar o acesso e o Vila pode perder qualquer chance de acesso. Então os dois precisam vencer. Na verdade, o Vila precisa vencer mais do que o Santos ainda, né? O retrospecto histórico entre esses dois times na Série B. Vamos falar de Série B e no retrospecto geral, tá? Série B foi um jogo somente, né? Foi o jogo do primeiro turno e deu empate, tá? Deu empate lá no Oba. O Vila Nova empatou por 1-1 com o Santos e esse foi o único jogo na Série B. Teve mais um jogo entre esses dois times na história, que foi em 1978, meu irmão. E o Santos venceu do Vila por 3-1. Então, na história, cara, são 2 jogos, um empate e uma vitória do Santos. Hoje será o terceiro jogo deste confronto. E pra mim, cara, o Santos jogando na Vila Belmiro é um time muito consistente, né? Poderia ser mais consistente? Poderia ser, né? O 5º melhor mandante da Série B, mas em 17 jogos venceu 11 e só perdeu 2, né? Empatando 4. Enquanto o Vila Nova, já falei pra você, o destaque do time perder 11 jogos fora de casa. Então o Santos, pra mim, é um time mais bem treinado, até porque o Thiago acabou de chegar no Vila Nova, é um time que sabe mais o que fazer, é um time que tecnicamente é o melhor da Série B, né? Então diversos jogos o Santos não jogou tão bem, mas os seus jogadores resolveram jogos com técnica, né? Um chutaço de fora da área de Juliano, ou de William, ou de Otero. Então o Guilherme também tá jogando muito bem, então o Santos tem muito recurso técnico, coisa que o Vila não tem no mesmo nível. Então para mim o Santos é favorito, são 3 raios pro Santos, 2 raios pro Vila Nova. Lembrando que se você vai nesse jogo, filma a festa da sua torcida, seja nesse jogo, seja no jogo do Goiás contra o Guarani ou no jogo da Chape contra o Novo Horizontino. Filma a festa direto do estádio da sua torcida, ou pode ser uma foto também, mas posta nos seus stories que eu vou repostar toda a torcida que me marcar. Meu Instagram tá aqui, lembrando que tá rolando a promoção para escolher o cenário do torcedorismo. Tem aqui o quadro do Germancano, que é o meu time Fluminense, e vai dar para colocar mais 6 quadros aqui no cenário. Lá no Instagram tá tudo explicado. Eu postei um Reels. Vai começar hoje o mata-mata. Então já hoje você vai poder votar para eliminar um rival e botar o seu time na próxima fase. Vão ser 6 quadros. É importante você me seguir lá no Instagram e sempre ficar de olho nos stories para você votar para o seu time ganhar um quadro aqui. Vai ser ao longo desse mês aí. Essa disputa no final, 6 vão ficar aqui marcados no torcedorismo no cenário, beleza? Vamos falar agora de Goiás e Guarani. Outra partida de hoje vai ser às 17 horas, tá? Esse jogo aqui, cara. Goiás joga também a sua última cartada, assim como o Guarani. Os dois times estão muito parecidos
no que esse jogo vale. Obviamente, por motivos diferentes, né? O Guarani joga a sua última vida, né? Quem gosta de videogame aí sabe o que eu tô falando, né? A última vida do Guarani na Série B. Que, meu irmão, é vencer ou vencer pro Guarani, e pro Goiás é a última chance de subir. Vou voltar com a tabela aí pra você entender o que eu tô falando. Vamos falar primeiro do Goiás, cara. O Goiás, cara, arrancou excepcionalmente, né? Tá uma arrancada espetacular nessas últimas rodadas. São 4 jogos seguidos sem perder. São 3 vitórias seguidas, né? Aqui no Globo Esporte tá marcando 2 vitórias, porque uma delas foi um jogo atrasado contra o Amazonas. Então eles não estão botando aqui na sequência, mas foi na sequência. O Goiás vem de 3 vitórias seguidas, arrancou, mas ainda assim a campanha tá sendo tão mediana do Goiás, né? Que o time ainda está 8 pontos atrás do G4, tá? Mas, como eu falei, Mirassol tem um jogo difícil, o Sport tem um jogo difícil, e o Goiás daqui pra frente tem que vencer todos os jogos e rezar para que 63 pontos sejam suficientes para deixar o time no G4. O Goiás tem que vencer ou vencer. Se não vencer, não terá mais chances de acesso. Do lado do Guarani, né, o time vem de 2 derrotas que praticamente botaram os últimos pregos ali na tampa do caixão do Guarani, né? O Guarani, cara, tá 7 pontos atrás da Ponte Preta, e é o primeiro time fora da zona. Ou seja, o Guarani pode ser rebaixado já nessa rodada. Se o Guarani perder hoje pro Goiás e a Ponte Preta vencer, né? Se a Ponte Preta vencer e o Botafogo empatar, não é isso? Não. Tem que ter muita combinação pro Guarani ser rebaixado nessa rodada, tá? A Ponte Preta tem que vencer, o Botafogo tem que vencer, Paysandu e Chapecoense precisam empatar, tá? Mas pode ser que o Guarani seja rebaixado matematicamente nessa rodada, mas de qualquer forma já é um rebaixado virtual. E perder hoje, meu irmão, se não for matemático, vai ser 99,9999%. Então, cara, o Guarani praticamente já jogou a toalha, né? Já sabe que vai jogar a Série C do ano que vem. O Goiás, cara, ainda tem uma mínima esperança de subir, de voltar à primeira divisão. Vem nessa sequência de 3 vitórias e, para hoje, Wagner Mancini tem problemas para escalar a lateral direita, cara. Ele vai ter que improvisar algum jogador na lateral direita, porque o Dieguinho tá lesionado e o Caito, né, o Diego Caito, tá suspenso, levou o 3º cartão amarelo na última partida. Então, a lateral direita tá aberta essa vaga aí. Então, Cristiano, né, corre na frente para ser o improvisado dali, mas Luiz Henrique e o Edson também pode ser que entrem ali jogando por essa lateral direita, né? Além desses laterais, né, do Caito e do Dieguinho, o Galhardo e o DG seguem no departamento médico, seguem fora dessa partida de hoje. Do lado do Guarani, o Alan Al tem desfalques por suspensão. Não tem desfalques por suspensão, mas tem 3 jogadores que não devem ter condições de participar do jogo, tá? O Pacheco, lateral direito, o Anderson Leite, volante, e o Marlon Douglas, meio atacante. Os 2 estão ali, os 3 estão se recuperando de lesão e não devem ter condição para esse jogo de hoje. Cara, o Goiás vem na sua melhor fase, né, no ano. Ainda tem um fio de esperança, então todos no clube, torcida, jogadores, diretoria, todo mundo sabe que o Goiás tem que vencer todos os jogos daqui para frente para ter uma mínima chance de acesso, né? Então, o Goiás vai dar a vida nesse jogo contra o Guarani, e o Guarani sabe que, meu irmão, só milagre para salvar do rebaixamento. Então, o Goiás tem muito mais a perder do que o Guarani, e para mim o Goiás jogando na Serrinha é muito favorito. São 4 reais pro Goiás contra 1 apenas do Guarani. O Goiás deve comandar esse jogo aí. E o último jogo de hoje, um jogo muito importante também, Chapecoense e Novo Horizontino. Esse jogo é às 17 horas, tá? Lembrando que o Novo Horizontino não pode se classificar hoje ainda para a primeira divisão, mas, cara, indo a 63 pontos, cara, vai ser questão de tempo, né? Já é uma questão de tempo, mas se o Novo Horizontino vencer hoje, pode cravar que o Novo Horizontino estará na primeira divisão. A Chapecoense, cara, vou botar a tabela de novo aí, rapaziada, vamos lá. O Novo Horizontino nesse momento é o vice-líder, pode até ultrapassar o Santos, né? Pode virar o líder hoje da Série B. Se o Santos perder e o Novo Horizontino vencer, o Novo Horizontino volta a ser líder da Série B, tá? Então ainda tem isso, o Novo Horizontino pode voltar a ser líder, mas no máximo o Novo Horizontino vai a 63 pontos, né? E o Ceará perdendo, ele fica 9 pontos atrás do Novo Horizontino, não é isso? Então ainda com 3 jogos por jogar, ainda poderia passar o Novo Horizontino. Então por isso que o Novo Horizontino não tem como se classificar hoje matematicamente para a primeira divisão. A Chapecoense pode ir a 43 pontos, tá? E ficar
7 pontos à frente da zona do rebaixamento. Também não se livra matematicamente, mas, cara, 44 pontos é um número mágico. A Chape ainda 43 pontos. Irmão, só um desastre terrível para rebaixar a Chapecoense. E lembrando que a Chapecoense tem uma tabela muito difícil. Olha aqui, a Chape pega o vice-líder nessa rodada, né? Depois visita o terceiro colocado, que é o Sport. Depois recebe o Curitiba, que é um ótimo time nessa Série B. E faz o último jogo contra o Mirassol, que é o quarto colocado. Pode ser que o Mirassol ainda precise de pontos aqui para garantir a sua permanência. Então, mesmo a Chapecoense estando lá em cima ali, né, o time mais distante da zona do rebaixamento dentre esses que brigam contra o rebaixamento, a Chapecoense tem uma tabela muito dura, muito difícil e precisa somar pontos e precisa vencer hoje essa partida contra o Novo Horizontino. E Gilmar, lembrando, cara, que a Chapecoense, né, não vem de bons resultados, tá? Pegando aqui o histórico da Chapecoense, os últimos jogos da Chape, cara, é um time que tá muito entre indas e vindas, né? A Chapecoense na 34ª rodada venceu o Brusque fora de casa, tá certo, mas vem de uma derrota de 4-0 pro Goiás a última vez que jogou na Arena Condá, né? E o Novo Horizontino é um time no mesmo nível do Goiás, um degrauzinho acima, né? Então a Chapecoense vai ter bastante dificuldade. E para esse jogo de hoje, Gilmar Dalpozo tem desfalques importantes. O Doma tá suspenso e o Marcelinho tá lesionado. 2 desfalques duros, tá? No lado do Novo Horizontino, né? O Eduardo Batista também tem desfalques, né? O Jordi, goleirão, tá fora, né? Tá suspenso. E o Luizão também. Só que Luca, César Martins e Vitinho seguem fora por lesão. Então, desfalques importantes também para Eduardo Batista montar esse time. O retrospecto histórico aí entre Chapecoense e Novo Horizontino na Série B são 5 jogos, 2 vitórias da Chape, 2 empates e 1 vitória do Novo Horizontino. Lá no primeiro turno foi essa única vitória do Novo Horizontino por 1-0. Favoritismo hoje, cara. Chapecoense, até a derrota para o Goiás, vinha jogando muito bem dentro de casa, né? Vamos ver se vai conseguir manter essa postura hoje, mas o time do Novo Horizontino é bem melhor e pode carimbar o seu acesso em breve, pode voltar a ser líder da Série B. Para mim, Novo Horizontino é favorito com 3 reais contra 2 da Chapecoense. Cara, coloca aqui embaixo os seus favoritos, coloca para quem você vai torcer e não se esquece, se você for ao estádio, vai lá no meu Instagram para me marcar, se inscreva aqui no canal, não deixa de se inscrever, cara, muita gente assistindo sem se inscrever, deixa sua curtida nesse vídeo para hypar esse vídeo, cara, a curtida me ajuda muito, bota o canal lá em cima, então não esquece, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!